Porque a Bíblia diz que é por imposição de mãos. A cura, ela é feita por imposição de mãos. O poder de Deus, ele é transmitido pelas mãos, né? Por isso a Bíblia diz: coloca as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não diz pastor, bispo, seja lá quem for, querubim, vice-querubim, não fala nada disso. A Bíblia diz assim: para a igreja, impõe as mãos sobre o enfermo e os cure. A única separação que Deus fala é na questão: se tem alguém doente, chama o presbítero da igreja. Se o doente não pode ir à igreja, chama o presbítero da igreja e unge com azeite, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, vai ser perdoado. Porém, quando você põe as mãos, ou impõe a mão, você está transmitindo poder que está em você. Deus primeiro enche você, transmite a pessoa. Então normalmente se põe a mão direita, né? Por isso você vê sempre na Bíblia, a Bíblia dizendo, a palavra de Deus dizendo assim: a destra de Deus, né? O meu amigo que está à minha destra, porque o lado direito é o lado do amigo, é o lado que Deus usa. Deus não usa o esquerdo, ele usa o lado direito. É tanto que o sacerdote, se ele fosse canhoto, ele não poderia ser sacerdote, ele deveria ser destro ou direito, esquerdo não. Então, quando você põe a mão, Deus está tirando de você e colocando naquela pessoa. Agora imagina, você teve uma discussão ontem à noite em casa, ou você vinha para cá, alguém te fechou, e você ficou bravo, xingou e tal. Então, esse problema ainda está em você. O que vai acontecer? Quando você levantar a mão aos que forem ungidos, esse problema vem, entra na pessoa e vai acompanhar o ministério dela para o resto da vida. Por isso que a Bíblia diz assim: não impõe as mãos precipitadamente na cabeça de alguém. Quando eu sei que eu tenho algum problema, alguém chega e diz: apóstolo, ora por mim. Eu digo: amém, vem aqui, irmão. A pessoa vem e eu digo: ô, irmão, vem aqui você, pastor, coloca as mãos. Eu vou orar, mas eu não vou pôr a minha mão, porque eu sei que ao vir da minha casa para a igreja, alguém me fechou, eu xinguei ele, e aquele nervosismo está em mim. E se eu pôr a mão na cabeça daquela pessoa, o que vai acontecer? Em vez dele ser curado, ele vai ficar com mais problema. Porque eu sei quem sou eu sei o que está em mim. Então o obreiro, ele tem que ter essa consciência. Se você teve algum problema, alguém pediu oração, você deve orar, porque aquela pessoa confia na tua oração, e isso é principal. Você deve orar. Porém, peça para outro pôr a mão. Aí você vai dizer: mas se a outra pessoa também tiver problema? Aí você esquece, sabe por quê? Porque a oração é tua e a mão é do outro. Então todo compromisso de maldição que ia ser transmitido estava na sua vida, não na vida do outro. Ainda que o outro tenha problema, a transmissão do mal da vida do outro não vai atingir aquela pessoa. Mas por quê? O olho do diabo estava exatamente em você, porque ele já sabia, antes de você chegar na igreja, para quem você ia orar, o que você ia fazer. Então o direcionamento dele estava em você e não na outra pessoa. Então quando nós falamos consagrar, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque não pode ser qualquer pessoa, não pode ser feito de qualquer maneira. Pessoas que vêm de ministério quebrado, ministério dividido, ele vai ministrar a tua vida, você vai receber um ministério quebrado, um ministério dividido. O teu ministério vai sofrer, porque a pessoa sempre estava debaixo de sofrimento. Há muitos líderes aí sofrendo, sabe por quê? Porque quem pôs as mãos sobre ele, ministrou debaixo de sofrimento. E há necessidade, a Bíblia diz, de ser curados. Por isso, muitas vezes somos tratados. Quem é que tem colocado as mãos na tua cabeça? Quem tem ministrado a tua vida? Quem é que tem orado por você? Só para fechar, que a água está chegando. Quando se diz assim, a mão na cabeça, porque a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor diz assim, em Apocalipse, né? Eis que estou à porta aí, bata. Essa palavra muita gente usa para o católico, né? Usa para o católico. Mas essa palavra, irmãos, é para a igreja. É para crente.
para cristão. O Espírito Santo está à porta da igreja batendo. Você já viu? Acho que aqui não tem, que eu não ouvi ainda. Mas lá em São Paulo tem. Tem muito. Eu vou em monte demais. E nas igrejas também tem. Nas vigílias também tem. O cristão começa a dizer: agora não, Deus. Não, agora não. Não me usa agora não. Eu fico olhando assim, fico até meio assustado, né? Eu falo: ué, esse cara deve ser o cara, né? Um super querubim, né? Porque tá dando ordem para Deus. Ai, Deus, não me usa não. É meio complicado, entendeu? Então, a Bíblia diz que o Senhor está à porta da igreja batendo. E quando você diz agora não, Deus, Ele afasta. O Espírito Santo de Deus afasta. Porque você está no mundo físico e o Espírito Santo está no mundo físico, porém ele age no mundo espiritual. Para ele agir no mundo físico é preciso que você dê lugar. Então quando nós falamos receber unção, é porque a pessoa na nossa cabeça tem uma moleira, uma abertura que ela não fecha por completo, fica sempre aberta. Então por isso que toda a consagração é na cabeça. Põe a mão na cabeça da pessoa, derrama o óleo na cabeça da pessoa. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, né, que a unção que virá sobre vós despedaçará todo o jugo. Qual jugo? O jugo do passado. O jugo que te oprimia. Ele vem na cabeça e o Espírito, pelo Espírito entra. O Espírito não passa lugar sólido. Ele passa onde tem abertura. Abertura. Só onde tem abertura. Então por isso que o demônio, quando pede lá no centro de macumba, quando pede, ele pede a cabeça. Porque ele sabe também que pela cabeça, essa abertura que tem no centro da cabeça da gente, a moleira, é por aqui que o Espírito entra. E se ele domina a cabeça, irmãos, a nossa cabeça é um campo de batalha aberto. Porque Deus não pode fechar os nossos olhos, porque nós precisamos de olhar e enxergar. Deus não pode fechar nossa boca, porque precisamos falar. Muito menos as narinas e pouco menos o ouvido. Ele não pode fechar nada disso. Porém é um campo aberto. Deus pode usar e o diabo pode usar.